acreditar no poder da mudança. Quem planeja sempre alcança o sucesso e autoestima. Liderança de alto impacto, como Cíntia Lima. Liderança de alto impacto, com Cíntia Lima. Olá, seu podcast Liderança de Alto Impacto hoje está inspirador. Sabe por quê? Porque o meu convidado tem uma história de referência, de modelo. Vai trazer, tenho certeza que eu vou fazer as perguntas para essa direção, para trazer a você dicas, estratégias e com uma leveza que só ele sabe, não é? É um cliente querido que eu admiro, seu resultado e a maneira como você lida com seus relacionamentos. Luiz Araújo. Luizinho, seja bem-vindo. Obrigado, Cíntia. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você e poder passar aí, trazer um pouco da minha história, do meu conhecimento, para você também que está nos assistindo. Ótimo, Luiz. Faz tempo que eu te convido, né? Essa agenda deu certo agora. E a minha vontade de ter você aqui no podcast, toda a sua história, né? Toda a sua trajetória, o caminho que você faz, tantos de resultados e relacionamentos. Quem me escuta com frequência sempre vai escutar eu falar, gente, é sobre processo e pessoas, né? É sobre como você lida com aquilo que você precisa entregar sem negligenciar a gente. Eu vejo você fazer isso com muita maestria, num segmento que é quente e fervendo o tempo inteiro, porque o varejo é desafiador. E eu quero começar com essa pergunta. Faz aí um caminho de trajetória profissional e nesse caminho, quais têm sido os seus desafios? Cíntia, você sabe, né? Eu comecei a minha área de origem é tecnologia, né? Tecnologia da informação. Porém, eu não fiquei restrito à tecnologia. Eu, ao longo dos anos, fui trabalhando, aceitando desafios, principalmente fora da tecnologia. Sim. Né? Para justamente sair da caixinha e aprender mais, e crescer, evoluir. Estudei sempre muito sobre pessoas, porque pessoas é a base de tudo. Ótimo. Não, pode, porque eu acho que essa que é a sacada, né, Luiz? A gente vê muitas pessoas da área técnica com muita dificuldade de desbravar esse oceano não técnico, né? Seja ele de gestão, seja ele de gestão de pessoas. Que dica, que estratégia você daria? Porque aí não é só sobre tecnologia. Às vezes é uma pessoa de uma área contábil, né, que é extremamente analítica. Às vezes é uma pessoa de uma área, né, as próprias engenharias, né, e a pessoa se mergulha ali nos aspectos técnicos e isso impede ou reduz a velocidade de galgar novas oportunidades. Sim. Eu vejo assim, Cíntia, primeiro, né, nós temos que ter conectado aquilo que nós queremos com aquilo que nós fazemos. Eu sempre quis crescer e ocupar cargos. Não por poder, né, mas por conhecimento, às vezes por questão salarial também, por falar, poxa, eu quero dar uma vida melhor para minha família, só que eu preciso conectar o que eu faço. E quando você vai para uma liderança, não existe liderança sem liderados. Então, eu tenho que lidar bem com as pessoas. E quando eu falo lidar bem com as pessoas, a gente não está falando de ser um líder, ele é tão bonzinho, ele é tão legal, né? Isso também não é bom. Porque se você for bom o tempo inteiro, você pode não ser justo e não fazer aquilo que é preciso para o seu liderado. Então, você construir uma carreira, construir uma evolução, você tem que construir olhando para o técnico que você precisa ter, mas olhando para o lado pessoas, como eu lido com as pessoas no dia a dia. E eu posso, então, a partir dessa sua experiência, fazer essa afirmação? Não tem como eu avançar, mesmo nas áreas técnicas, se não for aprender sobre como eu lido com gente.
Pode fazer essa afirmação. Posso. Não tem como. As duas coisas, elas se conectam. E mesmo você numa área técnica, você vai ter que lidar com pessoas. Porque, eventualmente, você que é de um TI, você vai precisar falar com o usuário. Você vai ter que aprender a lidar com o usuário para entender o problema dele e conseguir resolver. Que é o principal ponto de qualquer profissional. Qualquer profissional tem um objetivo: resolver um problema de alguém. Então, você vai ter que lidar com pessoas. E na área de liderança, muito mais. Muito mais. Isso tem que vir à tona. Então, você tem que saber trazer esse equilíbrio. Se você não conseguir trazer esse equilíbrio, pessoas, processos, rotinas, atividades, conhecimento técnico, você não consegue ser um profissional de excelência e nem um profissional completo. Fazendo um caminho do que você diz, então, eu tenho que ter muito claro esse caminho de dizer, eu quero crescer, eu quero avançar, que meta é essa, que alvo é esse, e entendendo que na medida que esse alvo é sobre desenvolvimento profissional, liderar, conhecer de gente, vai fazendo esse diferencial. Tem outra estratégia, outra dica que você diz, olha, isso aqui também é fundamental para que você consiga alcançar, porque hoje você está diretor de operações em Porto Velho, não é? Com muitos desafios aí na sua operação, mas veio de uma diretoria de serviços compartilhados, que tem uma super complexidade também, né? Que outra dica, que outra estratégia? Olha, primeiro, Cíntia, ter a mente aberta. A gente precisa ter resiliência, ser flexível, para que você possa também aceitar os desafios, Como você sabe, eu vim aí de Centro de Serviços Compartilhados, um CSC, onde eu trabalhava com RH, TI, processos, projetos, e eu nunca tinha me visto em uma área comercial. Tinha pessoas que falavam, eu falava, Jesus amado, área comercial não. Gente, isso não eu sempre vi pra... você de comercial. Isso não é para mim, isso não é para mim. Mas eu estava aberto a desafio, E eu fui para Rondônia, para Porto Velho, para cuidar de uma operação completa, Passou a ser operações de loja do varejo, entre expor produtos, como fazer exposição de oferta, um açougue, como também a área comercial, como promocionar, como fazer um melhor marketing. Então, eu não me vi em nada disso, mas eu sempre fui movido a desafios, Que eu falo, quando eu não tenho desafio, minha vida tá chata, tá monótona. E eu sempre fui movido a desafios. E na época, vendo os resultados que estavam tendo, o estado de Rondônia dentro do grupo, aquilo me incomodava muito. Porque eu falei, cara, eu consigo fazer, então eu vou me desafiar. Então eu, mente aberta, sem medo do desafio, mas me preparei. Porque a insanidade, você fala, vou aceitar, mas não se preparar. Então, como eu via que não estava bem, eu comecei a me preparar. Comecei a estudar os números. E aí, tem pessoas capazes lá. E aí, pessoas voltam. É fundamental. Eu não fiz nada sozinho e não conseguiria sozinho. Mas tem um time que me abraçou, me comprou. Falou, essa ideia desse bicho é meio maluca, mas vamos embora, vamos fazer. Erramos, corrigimos. Então, Cíntia, é você ter a mente aberta, é você trazer as pessoas para fazer com você, você trazer um propósito. Propósito é fundamental. Nós construímos um propósito, dentro desse propósito construído, nós construímos o como, o caminho. Erramos, sim, em vários comos, mas o propósito, com o objetivo bem definido, com valores, com boas intenções, as pessoas vêm junto com você. E foi o que aconteceu lá. Nós viemos com todos juntos. Tanto que nós começamos lá em março, já estamos aí com 7, 8 meses de trabalho. Nós só não batemos meta um mês por culpa minha, que eu fui olhudo. Podia ser olhudo. Eu fui olhudo, coloquei a meta muito alta. Tá bom. Se tivesse, como diretor, se tivesse dado uma olhadinha nessa meta, meu diretor, exatamente. Não teria baixo. Mas é o tal desafio, E você conseguir colocar alvos. Sabe que eu escuto muito isso, De você agora ainda mais reforçado. Coloca esse alvo, traz senso de
de propósito, vai gerando engajamento, sem medo do desafio, mas com preparação, para que você não vá na loucura, né? No empírico, né? Você vá com base, com técnica, com ferramenta, né, Luiz? E como isso é encantador de mente aberta. E sobre mente aberta, eu vou pegar uma frase que você trouxe agora, que eu acho que é interessante a gente também reforçar, porque muitas vezes as pessoas não lidam bem com isso. Quando você diz, erramos muito, né? Aprendemos com esses erros. Porque tem gente que tem meio aversão de errar e quer ser o perfeito, isso começa a chicotear ele e a equipe. Que ensinamentos você traz sobre isso? Vou até usar a minha filha, né, a Malu. Tá. Dia desses, elas estavam lá jogando, aí perderam o jogo, saiu triste do jogo. Aí eu virei pra ela e falei, você viu, filha? Papai não errou um saque. Ela olhou pra mim assim, tipo, tá doido, pai? Como assim, né? Você nem jogou? Falei, exatamente por isso que eu não errei. Show. Né? Então, só erra quem faz. Só erra quem se desafia. E quem se desafia muito vai errar muito. Mas tem que ser veloz, tem que ser rápido e corrigir o erro. E não, às vezes, ficar querendo vender a perfeição de que tá tudo lindo, mas continuar errando. Né? Isso não faz conexão com alto impacto, não faz conexão com resultados extraordinários. Porque só não erra quem não faz. Uau, olha aí que eu fiquei arrepiada. Não é verdade isso mesmo? Você pensa que não? Mas estou arrepiada. Veja, se você não der um saque, você não corre risco nenhum. Mas também não comemora. Exatamente. E sequer aprende com os erros que você teve, né? E eu acho que isso é brilhante, porque tá aqui na cabeça, né? Tá na Exatamente. mente. Falando, já que você falou da Malu, uma outra coisa que é admirável, porque é esse ser humano, né? Esse profissional incrível que gera resultado, que movimenta resultados, né? Que as pessoas gostam, né? As pessoas gostam de trabalhar com você, né? Mesmo sabendo, né? E a gente sabe que cobra mesmo, é firme mesmo, é disciplinado mesmo. Mas você vê que isso não é excludente? Que às vezes o líder tem esse receio, né? De dizer, poxa, mas se eu cobrar, que é o tal do bonzinho, né? Mas se eu cobrar e a minha equipe não gostar mais de mim, né? Se eu for exigente, mas eu vejo você fazer isso com tanta maestria. Gente, tem um copia e cola disso, Luiz? Como conseguir fazer isso? Essa firmeza, essa disciplina, essa cobrança, ao mesmo tempo, uma conexão tão profunda com o seu time. Cíntia, eu vejo que é o seguinte, são valores, né? Justiça em primeiro lugar, seja justo. Olha, às vezes as pessoas acham, é frieza. Não, primeiro, todos nós somos pagos para entregar alguma coisa, né? Então, os combinados têm que ser muito bem claros. Olha, você vai fazer aqui isso, 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 e eu vou te pagar isso. Começa por aqui. Então, se eu tô te cobrando e tô te pagando por isso, é justo eu cobrar. Não é nada injusto. Então, a verdade e a transparência, né? Então, primeira coisa, olha, pessoal, nós estamos aqui. Temos isto para ser entregue. Mas nós vamos também te pagar isso. Mas você vai ser cobrado. Você vai ser, né, exigido. Por quê? Só pelo dinheiro? Só pela cobrança? Não. Porque também existe um acreditar no potencial das pessoas. Então, quando você cobra com justiça, que os combinados são claros, são transparentes, a pessoa sabe que ela vai ser cobrada por aquilo. Então, eu estou cobrando pelo justo. Luiz, você já cobrou as pessoas por coisa injusta? Já. E quando eu faço isso, depois eu reflito, eu peço desculpa, porque é onde é o erro, não é a intenção, né? Olha, as pessoas entendem que você tem uma boa intenção e que você também erra. E que quando você cobra com justiça por uma coisa que é justo, que é o nosso dever entregar, né? Assim como é na escola. Alguém reclamava na escola que tinha que tirar 7, 8? Ninguém reclamava. Ia lá que a professora, eu acho injusto eu ter que tirar 7. Então a gente, desde criança, é cobrado. Eu acho injusto, senhora, você colocar a professora, a senhora colocar a prova no dia 29, no dia 31, numa sexta-feira. Ninguém reclamava. Você ficava até putinho. Mas não ia lá reclamar com a professora. Show. E hoje nós somos pagos por isso. Então, a justiça e a transparência,
Dentro da transparência vem um feedback. Então, um feedback transparente, um feedback verdadeiro, um feedback sem ofender, né? Porque todas as pessoas têm as suas deficiências e todas têm as suas qualidades. Muitas vezes a pessoa está no lugar errado e é por culpa tua. Então, peraí, essa pessoa é ótima... Mas para aquilo. Para aquilo. Será que eu não posso realocar ela e pôr alguém no lugar dela? Né? Então, como líder, a gente tem que ser justo, tem que ser transparente, tem que trazer os devidos feedbacks, a pessoa gostando ou não, para que ela possa melhorar e evoluir. E a pessoa entendendo isso, ela vai gostar de trabalhar com você. Maravilha. Porque não é raro a gente escutar as pessoas da sua equipe dizer, nossa, o Luiz foi o melhor líder que eu já tive, melhor chefe que eu já tive. Sabe lá, mesmo não importa qual é o adjetivo que ela usa nesse sentido de, né, ou qual é essa característica que ela olha como gestão, né? Mas a gente sempre escuta isso. E fica claro agora você reforçando para nós, ou seja, expectativas não geram, alinhadas, não geram suposições, né, eliminadas com a clareza e com a transparência, me levam ao caminho de fizemos um acordo de nível de serviço, né, temos uma troca aqui, porque é sobre uma liderança corporativa, né, Luiz, é sobre eu preciso entregar isso aqui, a gente está acordando e avaliando você, eu estou tentando recapitular aqui nesse olhar de passo a passo, e eu começo a entender que você também começa a entender que para aquela posição você foi pensado, você foi selecionado, você foi escolhido, mas não é perfeito. Então, vai receber feedback, seja do comportamento, das suas entregas, porque estamos aqui para evoluir. E quando você fala, e quando eu erro, eu volto lá e peço desculpa, gente, é uma aula para as lideranças sobre lidar com vulnerabilidade e ter humildade. Porque, Luiz, você sabe, né? A gente tem um monte de pessoas em cargos de diretoria, de gestão, de alta administração, até de lideranças iniciantes que não lidam bem com o ego, né, que não lidam bem com o orgulho, né, que se sentem muito intimidadas com a possibilidade de se mostrarem vulneráveis. Que conselho, que estratégia você daria para isso? Olha, Cíntia, assim, eu venho, né, há muitos anos fazendo trabalhos, né, inclusive com você, né, de mentoria. Então, é o autocontrole, é o controle emocional, é o trabalhar a parte emocional. Mas o principal é aceitar, né? Acho que a gente só cresce se houver outras pessoas conosco. Não tem como você crescer sozinho. Um dia, conversando com um professor da Fundação Dom Cabral, foi um conselho muito sábio dele, né? Ele falou, Luizinho, para você crescer, você precisa se relacionar bem com seus abaixos, com seus pares e com seus acima. É óbvio que você não vai amar todo mundo, mas você precisa se relacionar bem e construir base. Então, a sua base é sempre quem está abaixo de você. Eles são a sua base. Então, se eu não olhar para a minha base, né, e construir ela bem e tratar ela bem, né, e fazer este caminho com ela, como que eu passo para a minha próxima etapa? Eu não passo, né? Quantas pessoas a gente vê que parou ali, chegou num teto, por quê? Porque não tem a humildade de trazer pessoas boas, de formar pessoas boas e de tirar o ego de lado, de achar que opa, só eu sei, só eu conheço, só eu faço, e valorizar essa equipe, dar o crédito a essa equipe, fazer essa equipe crescer, porque quando ela crescer, você está pronto para crescer também. Você fez a base, então você formou time. E não tem jeito, Cíntia, sempre time por primeiro. O time por primeiro, o time valorizado, o time, né, feliz, se sentindo justo, sentindo que tem um líder que briga por eles, eles vão brigar por você. Isso foi algo que eu sempre trouxe para mim, né? Se eu brigar pelo meu time, e quando eu falo brigar, não é só salário. Sim. Não é só defender quando o meu time errou. Vou brigar por eles porque eu não posso expor meu erro. Não é isso, né? É você mostrar para eles que você tá lado a lado com eles. Tá junto, né, Luiz? Que não é junto. acima. O cargo é apenas um momento.
né? É você estar, não é você ser. O ser é a tua essência. Então, o cargo ali, você traz pessoas e junto com você, e o meu propósito de vida é ajudar pessoas, é formar pessoas. Que lindo, que você se emociona, que coisa mais linda. E como eu admiro você, não é? Como eu admiro isso, né? Esse encantamento que você tem, né? Por isso que você inspira, gente. Essa verdade, né? Que não são palavras. Porque quem nos assiste, às vezes pode chegar à conclusão, nossa, mas eu já escutei isso tantas vezes, né? Eu já ouvi tantos gestores falando disso. Mas quando a gente escuta você olhando nos seus olhos, a gente vê, a gente enxerga a verdade. E isso é que conecta com a sua equipe, né? Porque se a gente for tentar, segue essa fórmula aqui, mas não tem essa essência que você tem, essa base que você traz, gente, não vai. Luiz, e aí eu quero aproveitar, porque parece que não, mas o tempo passa muito rápido. E, gente, eu não posso derreter minha maquiagem, você tá sabendo que eu tô aqui me controlando, né? Também é sobre o todo do Luiz. Porque você também são vários pratinhos, né? Você é uma pessoa espiritualizada, né? E você vive a sua prática espiritual. Você é um pai incrível da Malu e do Nando. Você é um esposo espetacular para a maravilhosa Priscila, né? Você é amigo incrível, né? Os seus amigos, certeza que, gente, vamos reunir os amigos do Luiz. Tem que abrir o Vascos, né? E aí a gente finaliza com isso que eu gostaria que você falasse. Como que você consegue, né? Ser essa pessoa linda e equilibrar todos esses pratinhos? Tem um negócio, Cíntia, uma frase que quem fala ela é o seu Luiz Gastaldi, né? O seu corpo precisa estar onde a sua mente precisa estar onde o seu corpo está. Então, viver cada momento bem vivido. Viver cada momento intensamente. E às vezes não se importando com coisas que são muito pequenas, né? Às vezes besteira, a gente tá, meu Deus, o que é isso? Por que aquilo? Cara, isso é simples, resolve. Eu tenho um problema? Tenho um problema igual todo mundo. Mas o ponto é qual é o tamanho da importância que se dá. Então, dar a devida importância. Um probleminha é um probleminha, um problemão é um problemão. E vive aquele momento. Né? Vive aquele momento. Cara, amanhã, não sei se eu vou estar onde eu estou, depois de amanhã, ontem já foi, briguei com fulano, como eu te falei, né? Sim. Às vezes a gente briga, se exalta, mas pede desculpa. Então pronto, segue. Dá importância de acordo com o tamanho que ela tem. Né? Então não ficar, às vezes, vitimizando demais e nem sem dar importância. Então, viva cada momento como ele tem que ser, dando a sua devida importância e gaste energia onde é que tem que gastar, né? 80-20, o que na minha vida faz com que eu tenha resultados, e não é só resultado profissional, é com os filhos, é com a esposa, é com os amigos. Então, olha, isso aqui é importante, então gasta energia nisso. Uau, sensacional. Meu querido, muito, muito obrigada. Eu acho que a gente já tem que marcar o episódio 2. O episódio 2. Eu desejo que Deus continue abençoando infinitamente a sua vida, a sua casa, seus projetos. Você é um ser humano incrível. Eu aprendo muito, muito com você. As nossas trocas são sempre muito maravilhosas. Obrigada de estar aqui conosco, compartilhando as lições, não é? Suas palavras finais aí, me conta. Cintia, acho que primeiro agradecer o convite, né? E dizer aí pro pessoal aí que tá assistindo a gente, que vai estar assistindo, muita persistência, dedicação e resiliência. Né? O caminho, ele sempre vai ser difícil, não é fácil para ninguém. Agora, depende de como você carrega as tuas pedras, carrega o teu piano,
pelo caminho. Você pode fazer isso se tornar leve ou você pode fazer isso ser algo pesado, algo maçante, algo difícil. Então, é tudo mental. É nós que escolhemos como vamos tratar esse caminho e como nós vamos chegar lá. Muito obrigada, querido. Muito obrigada a você, que eu tenho certeza que vai querer assistir de novo, anotando cada uma dessas estratégias. Ai, ó, coração ainda mais quentinho. Um beijo no seu coração. Muito obrigada. Beijo. Acreditar no poder da mudança. Quem planeja sempre alcança. O sucesso e autoestima, liderança.